Existe uma coisa que ninguém te ensina a carregar. Não é a dor passa. Ai, como dói. Não é o medo você aprende a esconder. Stop shaking, stop shaking, stop shaking. É a culpa. A culpa de ter sobrevivido quando não deveria. A culpa de não ter feito o suficiente. E a culpa de ter sido fraco no momento mais importante. Essa não passa, ela fica e ela devora você. Gil Jitai sabe exatamente o que isso é, desde criança. E o que ele fez com essa culpa vai te dizer algo sobre o que você faz com a sua. Existe uma memória que Jitai não consegue apagar, não porque é ruim, porque era boa na verdade. A mãe tirando foto, a irmã dançando, ele deitado na grama com aquela cara de quem não sabe que está feliz porque ainda não aprendeu que a felicidade pode acabar de repente. E então, acabou. O pai Gil Daigaki não era apenas violento, era o tipo de violência que não te dá aviso, que sorri antes de destruir. A violência que cercava Gil Daigaki culminou na morte da mãe de Jitai. A labyrinth with no exit. Porque depois desapareceu com a irmã mais nova, como se fossem pertences a serem reorganizados. Jitai ficou, não porque foi poupado, porque foi considerado insuficiente para ser levado, além de receber uma cicatriz na testa pelo próprio pai ao tentar defender a irmã. Pensa nisso por um segundo. Não é o trauma de perder a família. Todo trauma de perda é devastador. É a mensagem específica que aquele ato carrega. Você não vale nem o esforço da minha atenção. E Jitai, ainda criança, absorveu essa mensagem da única forma que uma mente jovem consegue processar algo que não tem lógica como verdade. Esse é o ponto de origem da culpa de Jitai. Não foi algo que ele fez, foi algo que ele acreditou sobre si mesmo, porque a única explicação que sua mente encontrou para o abandono foi que havia algo fundamentalmente errado nele. A culpa de ser insuficiente é mais silenciosa de todas, porque ela não acusa, ela apenas observa, espera e vai moldando as decisões que você toma sem que você perceba que ela está dirigindo. E durante anos ela dirigiu Jitai em direção a um único destino. Antes de qualquer transformação, Stop shaking! existe uma versão de Jitai que a maioria do público esquece rapidamente porque ela é desconfortável de assistir. O Jitai que apanhava e ficava quieto, não por covardia, no sentido que a palavra carrega de forma injusta, mas porque havia algo dentro dele que associava a violência ao pai, e o pai era o monstro que destruiu tudo. Então a violência era o território do monstro, e Jitai precisava, acima de tudo, não ser o monstro. Essa lógica fazia todo sentido, e era exatamente o que mantinha ele paralisado. Quando o valentão Choi Young-jun humilhava seu melhor amigo, Okedong, e ameaçava Ji-eun, Jitai tentava intervir e apanhava. O que acontecia depois era mais revelador do que qualquer luta. Ele se encolhia, não apenas fisicamente, ele se contraía por dentro com aquele silêncio específico de quem está acostumado a engolir humilhação porque acredita que não tem direito de reagir diferente. A culpa funcionava assim: você é fraco,
Sempre foi. Você ficou enquanto sua irmã foi levada, e o que te faz pensar que tem o direito de ser forte agora? A psicologia identifica esse padrão como algo próximo do que acontece quando o trauma molda a autoimagem de forma tão profunda que a pessoa passa a se comportar de acordo com a versão mais diminuída de si mesma, não porque não tem capacidade, mas porque acredita genuinamente que é isso que merece. Jitai não apanhava porque era fraco, apanhava porque acreditava que era o que um garoto fraco faz, e enquanto acreditasse nisso, nenhuma academia do mundo mudaria essa equação. O que precisava mudar não estava nos músculos, estava nessa voz, e a voz não muda quando o custo de ficar quieto ficou grande demais para suportar. A luta contra Choi Young-jun não foi importante porque Jitai perdeu. Foi importante porque revelou algo que ele não estava pronto para ver. Young-jun era o tipo de oponente que testava não apenas o corpo, mas a narrativa que você constrói sobre si mesmo dentro de uma luta. Um soco preciso, uma cotovelada que esmigalhou completamente o nariz de Jitai, deixando uma cicatriz horizontal permanente no rosto. Enquanto o sangue escorria, algo quebrou além do osso, porque Jitai percebeu que estava apavorado, não de Young-jun, de si mesmo, enquanto olhava para Maria, que o diminuiu e encorajava ao mesmo tempo, dizendo: Você planejava se escorar depois dessa luta meia boca, não é? Seu moleque patético de merda! Não aceite a derrota, nem que tenha que morrer por isso! Lute até o final! Do fato de que toda a contentação que havia construído, todo o esforço de não ser violento, de não ser o pai, estava ativamente o impedindo de proteger as pessoas que amava. E se ele não conseguia protegê-las, então o que exatamente tinha sobrado do garoto que ficou enquanto a irmã foi levada? A culpa original voltou, só que agora com um argumento novo. Você continua insuficiente, sempre vai continuar, mas dessa vez, em vez de engolir, Jitai fez uma pergunta diferente. E se o problema não for que eu sou fraco demais? E se o problema for que tenho medo de ser forte? Essa distinção parece pequena, mas é enorme, porque medo de ser fraco te paralisa. Medo de ser forte te diz que você tem algo a perder ao mudar, que a versão atual de você, por mais insatisfatória que seja, pelo menos é conhecida, familiar, segura. Mudar significa confrontar a possibilidade de que você poderia ter sido mais e que ficou menos por escolha. E Jitai não estava pronto para carregar essa versão da culpa. Então, ele tomou uma decisão que ia eliminar o problema de uma forma completamente diferente. O que Jitai fez no quarto de hospital é um dos momentos mais perturbadores de Fight Class 3, não pela violência. A série tem cenas muito mais sangrentas pela lógica. Ele começou a se machucar intencionalmente, a se arranhar e criar dor deliberadamente, e a razão, vista de dentro da mente dele, era assustadoramente coerente. Se eu me acostumar com a dor, ela vai parar de me controlar. Eu sou humano porque posso sentir dor. É uma lógica de dessensibilização. Ai, como dói. Mas agora eu não sinto culpa alguma. Agora eu sou livre. A ideia de que a exposição repetida a algo temido pode reduzir a resposta emocional a ele. O problema é que Jitai não estava num contexto seguro, estava sozinho, sem estrutura, usando o próprio corpo como laboratório de uma teoria que ninguém supervisionava. Mas havia algo
Há mais acontecendo além da dessensibilização física. Jitai estava tentando matar a culpa de uma forma específica, não processando, não entendendo e nem aceitando, a destruindo. A lógica era: se eu me tornar alguém que não sente medo, a culpa de ter sido fraco perde o objetivo, porque a culpa diz que você era fraco, e se você provar que não é, que consegue suportar qualquer coisa, então a culpa fica sem argumento. Mas aqui está o problema, que Jitai não viu no quarto de hospital. A culpa não funciona assim. Você não mata a culpa ficando forte, você a convence de que tinha razão, que era necessário destruir partes de si mesmo para sobreviver, e ela arquiva isso como prova. O garoto que se machucava sozinho num quarto de hospital para parar de sentir medo estava sem saber, confirmando a versão mais cruel da voz que queria silenciar. Você só tem valor se for capaz de suportar o que outros não conseguem. Quando Jitai aparece no túnel, a arena da aposta ilegal onde os lutadores mais sádicos do submundo operam, algo parece ter mudado completamente. O autor sequer mostra a transformação, ele simplesmente corta semanas ou possivelmente meses da narrativa. Quando Jitai reaparece, parece outra pessoa, e justamente por não vermos a mudança acontecendo, essa mudança parece ainda mais assustadora. Ele ri, faz caretas, gesticulações exageradas, fala de forma debochada e maníaca, parece absolutamente fora de controle, e o público dentro e fora da obra reage com fascínio ou com repulsa. Mas existe uma leitura possível que transforma esse comportamento num dos momentos psicologicamente mais ricos de toda a série. E se a loucura for a máscara? E se Jitai psicopata no túnel for uma performance que ele força em si mesmo, porque o Jitai real ainda está apavorado? Pense na lógica. Ele entrou no hospital com alguém que sentia medo da violência, saiu com cicatrizes e uma determinação perturbadora, mas a mente humana não muda de forma tão absoluta em tão pouco tempo. O que muda é a estratégia de defesa. Em vez de se escolher, o que comunicava vulnerabilidade e convidava mais agressão, Jitai adotou o oposto completo. Uma persona que projeta imprevisibilidade, agressividade e ausência de limites morais. O escárnio funciona assim: se você zomba da violência antes que ela chegue, você tenta roubar dela o poder de te assombrar. Se você ri enquanto apanha, o adversário não sabe se está te machucando de verdade. É uma armadura construída de comportamento. É como toda armadura tem um custo. A culpa que Jitai tentou silenciar no hospital não foi embora com a máscara. Ela ficou dentro da armadura, quieta, esperando o momento em que a armadura precisasse sair, que veio na forma de uma lutadora de Muay Thai que não se intimidou com nenhum teatro. Sunny Ja era diferente. Não mais forte no sentido absoluto, mas diferente de uma forma que importava. Ela não jogava o jogo de intimidação psicológica. Enquanto Jitai estava de deboche e comportamento errático para criar distância emocional da violência, Sunny simplesmente atacava, cotovelada, joelhadas, com a frieza de quem não se importa com a narrativa do adversário. E quando os golpes quebraram a postura de Jitai, quando o teatro maníaco se tornou impossível de manter contra impactos físicos que exigiam presença real, algo aconteceu.
a máscara cedeu. Sunny derrubou Jitai e por baixo dela ainda estava o menino apavorado no quarto de hospital. E um pouco antes dessa luta, tem a parte que ele fala de seus sentimentos com a Maria desacordada na maca de hospital, descrevendo como ela salvou ele do túnel. Por quê? Por que você me salvou? Tudo teria acabado se eu tivesse morrido. Porque você me salvou. Por que você me salvou? Por quê? Por quê? Por quê? Eu queria ter morrido. O que veio depois, voltando a ele, desmaiado da luta contra Sunny, não foi coragem no sentido convencional. Foi algo mais próximo de um colapso que parece libertação. A mente de Jitai viajou pelos piores traumas, a memória da família sob a árvore, a importância de não ter podido fazer nada, a humilhação de ter sido considerado insuficiente. E no pico desse caos interno, ele chegou a uma conclusão que mudou tudo. A bondade era o que estava matando. Maninho! Ele visibiliza ela mentalmente e ainda apagado e diz: Ji-hyun, é você mesmo? Eu já sabia que não ia conseguir te encontrar com aqueles panfletos. Eu só fazia aquilo para aliviar a culpa que eu sentia. No meu coração eu esperava que você estivesse tendo uma boa vida. Se eu continuasse mentindo para mim mesmo, tudo ficaria bem. Mas é que, na verdade, eu só não queria encarar o fato de que eu estava quebrado por dentro. Será que sinto sua falta? Ou talvez seja só falta da época em que eu era feliz? Você não acha que eu tô só sentindo falta daqueles dias, Ji-hyun? Não no sentido de que bondade é fraqueza, mas no sentido de que a necessidade de ser diferente do pai, de não ser violento, de não ser um monstro, era o que impedia de usar tudo que tinha disponível para sobreviver. Então, ele parou de resistir a isso. A esclera dos olhos ficou preta. Ele abriu os braços. Estou livre. Mas aqui está a pergunta que a obra coloca e que o roteiro vai responder nas próximas partes. Livre de que exatamente? Do medo ou de si mesmo? O paradoxo, ele se tornou o pai. Existe um momento no arco do túnel que é mais perturbador do que qualquer violência física da série. É quando os outros personagens, oponentes, a própria Maria até, começaram a notar que Jitai não está apenas ficando mais forte, ele está ficando parecido com o pai. E a fisionomia, a frieza, a brutalidade calculada, capacidade de olhar para o sofrimento do outro com indiferença funcional, Jitai entrou no túnel para encontrar Gildaigak e resgatar a irmã, e foi se tornando Gildaigak no processo. Isso tem um nome dentro da psicologia, que vale nomear como lente de análise, não como diagnóstico, mas uma identificação com o agressor, o processo pelo qual a vítima, ao tentar encontrar uma forma de sobreviver psicologicamente ao trauma, começa a incorporar características da figura que o traumatizou, porque o agressor representa aquilo que a vítima precisaria ser para nunca mais estar numa posição de vulnerabilidade. Se eu me tornar o que me destruiu, nunca mais posso ser destruído por isso. E aqui está onde a culpa se torna mais perigosa do que qualquer inimigo do túnel, porque Jitai não está escolhendo se tornar o pai conscientemente, está sendo conduzido pela culpa original, aquela que diz que ele era insuficiente, em direção à única versão de si mesmo que a culpa não consegue atacar, a versão que é aterrorizante, e é aterrorizante o suficiente para ninguém jamais
a considere fraca. O problema é que essa versão não é ele, é uma resposta ao pai. As respostas ao pai pertencem ao pai, não a Jitai. A pergunta que o manhwa começa a colocar é que esse vídeo vai desenvolver até a conclusão. É se Jitai consegue perceber essa diferença antes que a resposta se torne permanente. A relação entre Jitai e Maria da Cascos merece uma análise separada, porque ela não é simplesmente a mentora que o treinou, ela é a catalisadora que escolheu deliberadamente jogar Jitai contra situações que o forçavam ao limite, não por crueldade aleatória, mas porque tinham interesses em comum, específico em despertar os genes de combate que ele herdou do pai. E aqui está a camada mais perturbadora dessa dinâmica. Maria projeta a própria busca por vingança em Jitai. Ambos têm Judaigaki como figura central do trauma, ambos carregam algo que não processaram completamente, e em vez de lidar com isso de forma direta, Maria encontrou uma forma de externalizar, de fazer Jitai carregar o peso da missão como se fosse exclusivamente dele. Para Jitai, a relação com Maria se torna algo próximo de dependência. Ele luta e se destrói porque acredita que seu valor está em ser útil a ela, que enquanto estiver produzindo resultados, enquanto estiver se tornando mais forte, mais perigoso, mais eficiente, ele tem razão de existir naquele espaço. Isso é a culpa funcionando de uma forma que você talvez reconheça. Não é a culpa óbvia que diz que você fez algo errado. É a culpa que diz você só tem valor quando está sendo útil a alguém. Que diz sem uma missão, sem um propósito que justifique a sua presença, você não é suficiente. Jitai não está lutando para encontrar a irmã apenas, está lutando para provar que merecia ter ficado, e Maria, conscientemente ou não, está aproveitando disso. O problema de se tornar forte para provar que você merecia existir e que a missão nunca termina, porque a culpa sempre encontra uma nova forma de dizer que ainda não foi suficiente. Porque, na minha interpretação, Maria não queria ver Jitai sofrer exatamente. Ela queria criar alguém capaz de matar Daigaki. E se o sofrimento fosse o preço, ela estava disposta a pagar. Se vocês quiserem uma análise só da Maria da Cascos, comente aqui embaixo. Esse vídeo nunca foi apenas sobre Jitai. Você já percebeu isso, eu tenho certeza. A culpa que ele carrega de não ter sido suficiente no momento que importava, de ter sobrevivido enquanto os outros não puderam, não é exclusiva de personagens de manhwa. É uma das experiências mais universais que existem. Talvez você conheça a versão dela que aparece quando alguém que você amava precisava de você e você não estava lá da forma certa. Quando uma relação terminou e você continua repassando o que poderia ter feito diferente. Quando alguém da sua família sofreu algo que você não conseguiu impedir. Quando olha para trás e vê decisões que custaram mais do que previu. E a culpa diz uma coisa muito específica nessas situações. Se você tivesse sido diferente, as coisas teriam sido diferentes. O que parece lógico, o que parece responsabilidade, mas que carrega uma armadilha silenciosa, porque responsabilidade é reconhecer o que você fez e o que pode fazer diferente. Culpa é acreditar que quem você é foi o problema, não o que você fez, mas quem você é. E quando você acredita que quem você
Foi o problema? Existe basicamente duas saídas que a mente humana encontra. A primeira é ficar paralisado, continuar sendo essa versão diminuída de si mesmo, porque mudar pareceria confirmar que você realmente era insuficiente e podia ter sido diferente o tempo todo. A segunda é destruir quem você era para se tornar outra coisa, como Jitai fez. E as duas são respostas à mesma mentira. A culpa mente. Ela transforma eventos em identidade, transforma o que aconteceu em quem você é. E enquanto você acredita na mentira, ela vai dirigir. Jitai vai encontrar a irmã, vai confrontar o pai, mas o homem que chega até eles, o homem com olhos de esclera negra, com cicatriz no rosto e no peito, que aprendeu a sentir prazer na violência como estratégia de sobrevivência, esse homem vai conseguir receber o que foi buscar? Aqui está o que a culpa faz quando você a deixa dirigir por tempo demais. Ela não apenas molda suas ações, ela molda quem você se torna enquanto age. Jitai não escolheu se transformar no pai, mas cada decisão que tomou para provar que não era o garoto fraco do quarto de hospital o aproximou da versão de si mesmo que mais queria evitar. O preço da culpa não é o sofrimento que ela causa, é quem você deixa de ser enquanto tenta provar que ela está errada. Viktor Frankl escreveu que o sofrimento em si não tem sentido. O sentido vem da forma como você responde a ele, que mesmo diante do insuportável, existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a liberdade de quem você decide ser. Jitai encontrou esse espaço no quarto de hospital e escolheu destruir. A questão que a obra ainda está respondendo é que esse vídeo deixa com você. É se existe uma segunda chance de escolher diferente, porque a culpa pode matar quem você é, mas ela não precisa ser a última palavra. Você ainda tem um espaço entre o que aconteceu e quem você vai ser. Por causa disso, existe uma coisa que ninguém te ensina a carregar, é a culpa. Mas existe uma coisa que ela nunca pode decidir: quem você escolhe ser depois dela. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume. Stop shaking, stop shaking, stop shaking. Stop shaking! Although you have indeed been called, you have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. Eu sou humano porque posso sentir dor. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles. Ai, como dói. Chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. Mas agora, eu não sinto culpa alguma. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, I have a feeling that you are right where you want to be. This place will not be remembered, and the memory of everything is the agony of every tragedy. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. Agora, eu sou livre. They don't belong to you. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. If you can hear me,
I knew you would return as well. The day you were shut out and left to die. No one was there to lift you up into their arms. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest. For you, and for those you have carried in your arms. For all of us. In communication.